Você já percebeu que TikTok, Instagram e jogos são projetados para te viciar? A ciência por trás disso é a mesma que você pode usar para se viciar em estudar. Aqui que tá o segredo. O seu cérebro, ele não liga se o vício é bom ou ruim, ele só quer dopamina. E hoje você vai descobrir como manipular esse sistema a partir de 4 pilares do vício para transformar estudo em algo tão viciante quanto rolar o feed. Então antes, vamos entender um pouco melhor. Primeiro, o que é um vício? Então, bem resumidamente, a gente sabe que é o costume de fazer sempre a mesma coisa, mesmo sendo prejudicial, aquilo não fazendo bem pra você, você vai lá, continua fazendo. Cada vez a gente tem que fazer mais aquilo pra gerar o mesmo prazer diante. Então, pra entender isso melhor, a gente tem que dar uma trabalhadinha então em como funciona um vício. Então, tá muito relacionado ao sistema de recompensa do cérebro. A chave principal, como vocês sabem, é a dopamina, que eu já tinha dito anteriormente. Então, toda vez que você faz algo que o cérebro interpreta como prazeroso, como por exemplo, comer chocolate, ganhar uma partida de videogame, ou receber uma mensagem daquele seu contato que é diferente, os neurônios liberam dopamina, num lugar chamado núcleo accumbens. É a área do cérebro associada ao prazer e à motivação. Mas a dopamina não está ali só para gerar o prazer, mas também de criar o desejo intenso de repetir a ação. Já que ele viu que é bom, o nosso cérebro é programado para fazer o que é bom mais vezes, certo? Então, como que o vício se forma? Cara, o cérebro olha e fala, isso é bom, quero mais. Resumidamente é isso. Então, quando uma ação, como as redes sociais, ou consumir açúcar, por exemplo, também, libera dopamina em excesso. E aí o cérebro registra, pô, isso é importante para a sobrevivência. E aí o que isso gera depois? Tolerância e dependência. Com o tempo, o cérebro se adapta. Então, a mesma ação passa a liberar menos dopamina. E qual é o resultado disso? Você precisa de mais e mais e mais estímulo para sentir o mesmo prazer, como eu já tinha dito. E isso pode alterar fisicamente o cérebro, a partir das conexões neurais que são formadas a partir dos vícios. Então, a ação viciante se torna um reflexo automático, como beber água quando está com sede. A gente tá com sede e já pensa assim, pô, beber água. Isso daí que vai resolver a sede. E aí, é exatamente o mecanismo de um vício, porque a gente pensa exatamente naquilo, a partir de um gatilho que pode não esteja tão relacionado àquilo. E aí, a partir disso, a gente pode até pensar, por que estudar não é naturalmente viciante? Por que todo mundo não fica viciado em estudar, já que todo mundo vai para a escola, estuda e é obrigado a estudar? Isso porque existem 2 tipos de recompensas, as tardias e as imediatas. E aí eu pergunto para vocês, antes de eu falar alguma coisa, o que vocês pensam que o corpo de vocês preferem? Uma recompensa tardia, que você nem sabe se realmente vai ter essa recompensa, ou uma recompensa imediata, agora eu vou ter uma recompensa. E é claro, ganho de lavada a recompensa imediata. Então a gente pode pensar, estudar, a recompensa é o quê? Imediata ou tardia? Cara, é bem distante. Por exemplo, vou estudar, passar numa prova, conseguir um emprego, por exemplo, ou estudar uma habilidade e aí futuramente começar a aplicar essa habilidade e prestar serviço para alguém, para futuramente você ganhar dinheiro, realizar seus sonhos. Olha só como isso tá muito longe. Então, o nosso corpo prefere economizar energia. Pensa, se eu entrar aqui no Instagram, eu fico bem, eu gosto, é legal. A recompensa é imediata, é instantânea, é palpável, entendeu? E aí, o cérebro ele vai liberar dopamina em picos altos quando a recompensa é imediata. Imprevisível. Você tava lá sem fazer nada, meio desanimado, você vai lá, pá, do nada, igual apertar um botão e subir sua dopamina. É literalmente isso hoje em dia. Mas daí, a longo prazo, não é nada sustentável. E pode ser que, como a internet, as redes sociais são relativamente recentes, a gente não sabe o efeito disso a longo prazo no nosso cérebro. E eu acho que vai ser bem prejudicial, ainda mais as crianças de hoje em dia que já nascem com a cara no celular. Porque antigamente não existia isso, então a gente não tem dados ainda para ver o que realmente faz com o cérebro de uma criança quando chega na idade de adolescente, adulta, como vai ser diferente das pessoas que não tinham contato com isso antes. Mas a culpa não é nossa, porque o nosso cérebro é preguiçoso por sobrevivência. Então o nosso cérebro é programado para evitar gastar energia em atividades que não garantem a sobrevivência imediata. É só pensar. Imagina, antigamente não existia tecnologia, não existia muita coisa, a gente tinha que sobreviver. E sobreviver é uma coisa imediata, né? Você fugir de um animal e tá vivo é uma recompensa imediata. Não existia tanta recompensa assim a longo prazo. Mas hoje em dia isso já não se aplica, né? E por exemplo, estudar, você exige do seu corpo um foco prolongado, o
que consome muita energia do cérebro. Então o seu cérebro vai te sabotar e vai pensar assim, pô, é melhor parar com isso aqui. Vamos verificar o WhatsApp, vamos entrar no celular, vamos entrar no Instagram, no TikTok. Pô, a gente não quer dopamina? Tá fazendo o que aí? Aí tu não vai gerar nada. E se gerar, vai ser, talvez gere daqui a muito tempo. Então vamos ali gerar uma dopamina rápida. É exatamente isso que acontece. E além de tudo isso, somente o fato de estudar não vai gerar os gatilhos dopaminérgicos naturais que geram que essas outras coisas que normalmente as pessoas se viciam geram. Isso é uma coisa pra mim boa, porque a gente pode pensar que tem como sim usar isso pra gente conseguir, entre aspas, se viciar no que a gente quiser. É só a gente pensar nisso. É só a gente pensar nesses mecanismos. Então, até as atividades benéficas podem ser viciantes se a gente colocar alguma recompensa, entre aspas, rápida. E abaixar algumas recompensas que a gente tinha antes. Como assim? Vem aqui. Agora a gente vai pro mais importante. Já que a gente entendeu mais ou menos como funciona um vício, entendeu por que estudar não é naturalmente viciante, a gente pode pegar isso, usar como funciona esse vício para usar no que queremos. Então vem aqui. Primeiramente, a gente tem que pensar que uma torneira nunca vai ganhar de um mar, porque olha a quantidade de água que vem do mar e de uma torneira. É igual a quantidade de dopamina que a gente consegue ao ficar nas redes sociais comparado com a de estudar. Mas, se você não tiver contato com esse mar, igual você vai para um lugar que não tem mar. Então a única fonte de água é o quê? Torneira. Então você vai querer essa torneira, porque é o que tem. Então, primeiramente, a gente tenta diminuir o máximo possível das redes sociais. Não terminar, acabar com elas. Eu sei que hoje em dia é impossível e só estaria perdendo tempo falando isso. E a gente tá tentando trabalhar aqui com algo que vai funcionar. Eu sei que tirar pela raiz não vai. Então vamos diminuir as redes sociais pra gente conseguir ficar meio que páreo a páreo do que vai gerar mais dopamina pro seu corpo, né? E antes de tudo, organização e clareza pra mim é fundamental. A gente tem que entender, ver o que a gente tá fazendo. Uma das coisas mais importantes, porque muitas vezes, muito tempo da minha vida eu passei fazendo as coisas por fazer e eu não sabia o que dava certo, o que dava errado, eu só fazia. E é muito bom a gente ter clareza e organizar, entender o que tá funcionando, o que não tá funcionando, porque a gente pode fazer um montão de coisa que não funciona pra gente e duas que funcionam. E, pô, isso daí pode estar gerando muito esforço pra você, mas tá indo, né? Tá dando certo, então você continua. Mas aí, às vezes, a gente poderia ver o que tava dando certo, manter isso e tentar testar outras coisas que também tá dando certo. E aí a gente evoluiria muito mais fazendo isso. Não sei se deu pra entender. Então, a gente vai entender o loop do vício e a gente vai adaptar nos nossos estudos. Primeira coisa de um vício é o gatilho. Depois vem a ação, a recompensa e a repetição. Não tô certo? É só a gente pensar. Um vício vai ter um gatilho em que vai ter alguma coisa, vai despertar a vontade de você fazer aquilo. Então a gente pode pensar isso nos estudos. Vamos tentar fazer alguma coisa que desperte a vontade, que faça seu corpo perceber que tá chegando a hora de você fazer isso. E eu trouxe algumas alternativas pra gente ir adaptando, tentando fazer isso. Crie um ambiente, entre aspas, viciante. Como assim? Um ambiente em que quando você entra nele, ou alguma ação que você faz, dê a entender que você vai começar a sua sessão de estudos. Isso daí pode ser tanto um cantinho que você só usa pra estudar e não use pra outras coisas, que aí isso daí vai fazer com que o seu corpo entenda que quando você chegar ali, quando você estiver ali, é pra estudar, ou alguma ação antes disso, como tomar um café da manhã, olhando, sei lá, pra janela, e aí você cria meio que o seu ciclo, né, do gatilho, que você vai fazer antes de começar a estudar, que vai fazer com que seu corpo entenda que tá chegando a hora, entendeu? E eu também tenho outra coisa, que eu gosto muito de falar, que é a regra dos 2 minutos, porque às vezes a gente, não consegue ter a vontade realmente de estudar. Se a gente for pensar, vou estudar, começar a estudar aquela matéria, ou aquele tema que eu preciso aprender, cara, não dá vontade nenhuma, mas a gente fazer a regra dos 2 minutos, que é a gente ter o costume de fazer uma ação antes de começar realmente aquilo. Igual, em vez de eu ficar pensando muito no que eu vou fazer, a gente pensa assim, eu vou sentar na minha cadeira, ajeitar minha mesa, arrumar ela bonitinha, deixar ela organizada, abrir o computador ou o celular, deixar tudo organizadinho, entendeu? Então, em vez de você ter o costume de pensar no que fazer, pensa no início daquilo. E aí, quando você fizer tudo isso, você já tem meio caminho andado e você só começa, entendeu? Porque uma das piores coisas é começar. Porque eu sei que às vezes é difícil da gente começar e a gente fica enrolando, mas quando começa, as coisas fluem normalmente. Então, vamos tentar fazer essa regra dos 2 minutos. Ou, por exemplo, também a gente pode fazer um gatilho sonoro. A gente coloca os fones de ouvido, arruma tudo que tem que arrumar e antes de começar a estudar, coloca uma playlist e ouve uma ou duas músicas que você gosta, ou até mesmo durante o estudo, use aquelas músicas lo-fi, deixa ela baixinha de fundo,
Mas aí isso daí vai fazer que o seu corpo entenda que tá na hora de estudar, então você só pode fazer isso quando for estudar. E aí, a gente já gerou o gatilho com isso. Então, a partir disso, vamos pra ação. Que a ação é básica, né? A gente tem que estipular alguma coisa nessa ação. Então, a gente pode estipular estudar X tempo, meio que fazendo, né, a parte do Pomodoro. Então, minha meta de agora é estudar 1 hora. Você vai, estuda 1 hora, sem fazer nada além de estudar 1 hora. Ou tem pessoas que preferem fazer por questões ou por alguma outra meta, entendeu? Tipo, estudar esse módulo, terminar esse vídeo, fazer 5 questões, 10 questões. Mas o que a gente estipulou, a gente cumpre, faz a ação. Sem mais nem menos. A ação e acabou. Após isso, a gente tem que ter a recompensa. Já que a gente não consegue ter uma recompensa imediata com o conteúdo que a gente está aprendendo, que com certeza vai ter a recompensa tardia, mas a gente não sente isso, nosso corpo não vê. Então a gente tenta gerar alguma recompensa imediata. E pode ser algumas coisas. Eu não posso falar isso para vocês, que eu não sei o que vocês gostam, né? Mas eu, pelo menos, riscar. Sim, uma coisa básica, mas riscar uma tarefa. Nossa, acabei aquilo. Ou pegar aquelas tabelinhas e tirar, botar no concluído. Isso pra mim é muito prazeroso. Não sei se eu sou normal ou não, mas eu gosto muito de fazer isso. Isso me dá uma recompensa imediata. Me dá uma sensação boa, que eu consegui aquilo, passou, consegui fazer aquilo. Ou, por exemplo, outra coisa é estipular também, né, um tempo de descanso. Então, você não vai se sentir culpado de estar tranquilo, descansando, fazendo nada, ou fazendo alguma coisa que você gosta nesse tempo, mas tem que ser bem estipulado. Passou esse tempo, sei lá, 5, 10 minutos de descanso. Aí você vai voltar pra ação de novo. Mas tem que ter esse tempo. Não adianta ficar horas e horas e horas sem parar. Isso daí só vai fazer com que você não faça, na verdade. Ou, por exemplo, comer X coisa. Isso depende muito, porque, isso não é tão sustentável. Imagina você ter uma barra de chocolate todo dia, comer uma barra de chocolate todo dia. Então, toda vez que você fosse se dar recompensa, comer um quadradinho de chocolate. Isso por um tempo é bom, mas aí isso daí é prejudicial a longo prazo. Então, só se for uma coisa que você odeia muito e você tem que fazer aquilo, mas não é uma tarefa tão recorrente. Aí pode ser. Mas pode ser também fruta. Tem gente que a recompensa seria não comer a fruta, né? Mas, pra quem gosta, sei lá, deixar um cacho de uva e só pode comer 5 uvas depois que você terminar a ação. Pode ser, mas você resolve, você sabe que vai te trazer uma recompensa mais imediata, assim. Só que relativamente saudável, né? E no final, a repetição. E aí, eu recomendo pra vocês fazerem um modelo tipo Duolingo, que tá passando aí na tela de vocês vão entender, que é de meio que ofensivas, né? Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias seguidos. Você vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Mas se você falhar um dia, infelizmente, você vai ter que voltar pro dia 1. Isso daí vai trazer uma necessidade da gente continuar essa ofensiva, entendeu? Porque senão a gente vai voltar pro 1 de novo, igual eu com o Duolingo. Mesmo eu querendo muito parar, talvez, eu tô com uma ofensiva de mais de 350 dias. Isso daí traz uma coisa a mais pra eu não parar. Porque, o tanto de esforço que eu tive que fazer pra mim conseguir essa ofensiva, vai meio que ser jogado no lixo. E aí isso daí vai ser horrível. E aí uma coisa que eu proponho a vocês é, se a gente chegar em uma data estipulada, a gente se dar uma recompensa maior. Porque, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente estipulou, a gente fez certinho. Nada melhor do que a gente se recompensar por isso, né? E tem aqui mais um extra pra vocês. Uma dica extra pra quem chegou até aqui. Eu sei que é bem menos do que quem começou lá. Nos primeiros 2 minutos já perdi a maioria das pessoas, mas é normal. Pra vocês, eu dou outra dica, que é a armadilha de compromisso. Isso pode funcionar pra algumas pessoas. Igual aquelas pessoas que elas têm preguiça de fazer exercício em casa, e aí elas vão e pagam uma academia. E aí no fato de você tá pagando, você meio que cria o compromisso de usar aquilo, senão você vai estar gastando dinheiro, não vai tá indo. Isso é uma dica extra, talvez se a gente pagar um curso ou alguma coisa, a gente se comprometa a usar aquilo até o final, conseguir terminar tudo aquilo que a gente se propôs, porque a gente tá doendo no bolso. E eu sei que às vezes quando dói no bolso a gente usa até acabar, né não? Então, eu acho que eu falei tudo, as dicas são essas. Se eu pude ajudar vocês, pelo menos 1, 2 pessoas, a ter uma clareza maior no que fazer pra, melhorar nossos estudos, nos nossos projetos, eu já tô grato. Então, se você chegou até aqui, eu acho que você gostou do vídeo e poderia me ajudar dando um like, se inscrevendo, pra gente crescer junto. E se você tá até aqui ainda, eu vou te dar outro presente, que é esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Duvida? Clica nele e vamos lá.